Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo certo? Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Sejam bem-vindos aí, nossa super aula, né? Hoje o papo vai ser bem bacana. Um papo de um recurso, né? Que hoje muitas empresas estão passando por esse cenário. Então a gente tem agora, próximo mês, o encerramento do suporte do Windows Server 2012. Então, hoje a gente tem muitas empresas migrando seus recursos para uma versão mais nova, e isso também se aplica para o Active Directory. Então, muitas empresas migrando o Active Directory do 2012 ou outras versões para versões mais novas, e hoje o nosso foco vai ser ver essa parte dessa migração, uma das migrações mais importantes que a gente tem dentro do ambiente, que é a migração do Active Directory. Então, a gente vai ver as melhores práticas, a gente vai ver quais os passos que a gente segue para fazer ali uma migração bem sucedida, uma migração que depois eu não vou ter problema. Às vezes, um problema pós-migração pode deixar ambientes inteiros indisponíveis, que hoje a maioria dos ambientes tem essa integração com o Active Directory. Então, uma migração feita de forma incorreta pode indisponibilizar ambientes inteiros. E uma migração incorreta também vai fazer que nós não consigamos utilizar os recursos novos do Active Directory. E por incrível que pareça, muitos projetos de migrações de AD acabam deixando uma das etapas fundamentais durante o processo de migração para trás, e isso acaba fazendo com que o ambiente tenha a versão do sistema operacional mais novo, mas não consiga e não possa utilizar os recursos mais novos do Active Directory. E a gente vai entender nessa aula tudo isso no detalhe. Show de bola? Todo mundo ouvindo bem? Vendo aqui essa tela compartilhada, apesar que a gente vai começar aqui por um desenho, porque antes de entender todo esse processo, eu preciso explicar algumas coisas importantes do Active Directory, para que vocês entendam por que existem essas etapas, esses processos de migrações, tá? Então, é extremamente importante. Então, todo mundo ouvindo bem? Tranquilo? Show de bola. Deixa eu pegar aqui já a telinha aqui para a gente já começar. Deixa eu só pegar aqui. Cadê? Aqui. Show de bola. Beleza. E aqui. Show de bola. Vou compartilhar aqui com vocês, parando esse e compartilhando. Cadê você? Cadê você? Ué, não apareceu? Cadê? Aí, de novo. Aqui, peraí, deixa eu só fazer isso. Beleza. Então, aqui só para a gente fazer o nosso desenhozinho aqui, porque eu quero que fique bem claro para vocês esses passos, esses processos, porque isso é fundamental. Se não tiver esse entendimento, vai ser muito difícil vocês conseguirem entender todos os passos que envolvem essa migração do Active Directory. Antes da gente começar a falar da migração, a gente precisa entender alguns aspectos do Active Directory como solução. Então, quando a gente fala do nosso ambiente do Active Directory, então eu tenho os meus domain controllers, então as máquinas que têm ali os serviços do Active Directory. Então, por exemplo, aqui a gente vai chamar esses caras de DC1
DC2 e DC3. E aqui embaixo, eu tenho aqui o meu cliente. Aqui pode ser aplicação, aqui pode ser estação de trabalho, qualquer coisa. O meu cliente que vai fazer essa autenticação em um controlador de domínio. Primeiro ponto que é importante, e isso vai começar a se encaixar quando a gente começar a falar do processo de migração em si. O Active Directory, ele é um tipo de solução que a gente chama de multimestre. Multimestre. O que significa, dentro da arquitetura do Active Directory, ser uma solução multimestre? Significa que qualquer controlador de domínio que eu tenha no meu domínio, qualquer controlador de domínio pode fazer a autenticação do meu cliente. Então, esse cliente aqui, quando ele vai fazer essa autenticação, ele pode fazer a autenticação no DC1. Esse cliente, quando fizer a autenticação, ele pode fazer a autenticação no DC2. Esse cliente, ele pode fazer aqui a autenticação no DC3. Então, é isso que a gente chama de multimestre. Tá? Então, multimestre, dentro da arquitetura do Active Directory, significa que, no que tange a autenticação, todos os controladores de domínio do meu ambiente podem autenticar os meus usuários, pode autenticar os meus recursos, pode autenticar as minhas aplicações. Então, isso aqui é extremamente importante, não só para migração, quando a gente fala de migração do Active Directory, mas também o Active Directory como um todo. Então, esse primeiro ponto aqui, ele é extremamente importante. Então, eu tenho esse desenho de arquitetura do Active Directory, mostrando que ele é uma solução multimestre. Então, não tenho aquele conceito de primário, secundário, só o primário pode autenticar, o secundário ele só fica esperando se o primário dá um problema para ele virar primário. Não. No que tange a autenticação, todo mundo autentica todo mundo. Primeiro ponto importante durante o processo de migração, entender esse design dessa solução que é o Active Directory. O segundo ponto, quando eu tenho um ambiente com vários controladores de domínio para um domínio específico, então nesse desenho aqui, 3 controladores de domínio simulando aqui o mesmo domínio. Então são 3 controladores de domínio para o mesmo domínio. Então isso aqui é a solução que a gente tem de alta disponibilidade do Active Directory. Quando eu tenho essa solução, eu tenho uma replicação que ocorre entre esses domain controller. Então, esses domain controller, eles precisam ser um espelho um do outro. Então, todo mundo tem que ter as mesmas informações. Então, se eu crio um usuário no DC1, ele tem que replicar isso para o DC2, tem que replicar para o DC3. Se eu crio o usuário no DC3, ele tem que replicar para o DC2, ele tem que replicar para o DC1. Então, existe essa replicação para que o ambiente esteja equalizado, porque o cliente, quando for fazer uma autenticação, ele pode bater em qualquer um dos controladores de domínio. Então, todos os controladores de domínio, eles vão ter as mesmas informações. Desculpa, existem alguns recursos dentro do Active Directory, dentro da solução Active Directory, existem alguns recursos, algumas responsabilidades que somente um controlador de domínio pode exercer dentro da arquitetura do Active Directory. Então, existem responsabilidades onde não é todo mundo que vai ter aquela responsabilidade. São servidores específicos, que é o que a gente chama aqui de mestre de operações. Ou
FSMO. Certo? Então, mestre de operações, FSMO. Pessoal, isso aqui vocês vão ver daqui a pouco que tem tudo a ver com o processo de migração. Muita gente não sabe o que é uma FSMO, não sabe o que é um mestre de operação, e quando faz a migração do Active Directory, vai dar problema. Se você pega um profissional que vai fazer uma migração do Active Directory e não sabe o que é mestre de operação, pode cravar que vai dar problema após migração. Isso é fato. Isso é certo. Vai dar problema, tá? Por quê? Esses mestres de operações, eles vão ter responsabilidades específicas. E eu preciso com que esses mestres de operações estejam online dentro do meu ambiente. Tá? Então, eu preciso que esses mestres de operações estejam online porque eles vão ter responsabilidades específicas e de coisas que são importantes para o Active Directory. Então, eu preciso desses recursos. Esses mestres de operações são 5 mestres de operação, ou roles que a gente chama. São 5 roles. Então, os mestres de operações, eles são divididos ali em 5 roles. Quando a gente fala da hierarquia do ambiente com o Active Directory, a gente tem a hierarquia que começa lá no topo da hierarquia, que é a minha floresta, e dentro da floresta eu posso ter vários domínios. Esses mestres de operações, eles vão ser divididos, onde 2 roles serão por floresta, ou seja, se eu tiver a minha floresta e vários domínios embaixo da floresta e vários controladores de domínio, eu estou falando que no domínio inteiro, eu só posso ter um controlador de domínio com essas 2 roles que são por floresta. E as outras 3 roles são por domínio. Então, cada domínio só pode ter um controlador de domínio que atende ali aquele domínio específico. Então, são 5 roles. Dessas 5 roles, eu tenho 2 que é por floresta e eu tenho 3 que são por domínio. Beleza? Então, fiquem atentos a isso aqui. 2 floresta, 3 domínio. Vamos desenhar aqui esse processinho para ficar bem claro. Esse aqui vai fazer uma diferença absurda quando eu tiver ali durante o processo de migração. Então, aqui, simulando aqui, uma floresta com 3 domínios diferentes. Então, aqui eu tenho o meu domínio root, aqui eu tenho o domínio A, e aqui eu tenho o domínio B. Floresta, 2 domínios. Então, a gente já viu que eu tenho as roles, 2 que são por floresta e 3 que são por domínio. Então, se eu pegar esse cenário aqui e imaginar que aqui eu tenho 1, 2, 3 controladores de domínio. Aqui eu tenho 1, 2, 3 controladores de domínio. Aqui eu tenho 1, 2, 3 controladores de domínio. Então, cada domínio, 3 controladores de domínio. Quando eu preciso dividir ou hospedar esses mestres de operações, quando eu falo por floresta, eu tenho que escolher entre esses 9 controladores de domínio que estão dentro da mesma floresta. Então, são 9. E eu tenho que escolher só um
para ser esse mestre de operação por floresta. Os mestres de operações por floresta que nós temos são Schema Master e o Domain Name Master. Os dois mestres de operações por floresta. O Schema Master, ele vai ser responsável por manipular as classes e atributos do Active Directory. Então, tudo dentro do Active Directory pode ser criado, pode ser gerenciado, porque existe uma classe daquele objeto e existem os atributos daquele objeto. Ah, Diogo, você pode me dar um exemplo? Claro, nós não conseguimos criar usuários dentro do Active Directory. Por que eu consigo criar usuários dentro do Active Directory? Porque dentro do esquema existe a classe usuário. E quando a gente cria um usuário, eu não consigo criar vários atributos para aquele usuário. Eu não consigo ir lá criar o departamento, telefone e por aí vai. Por que eu consigo fazer essas configurações dentro do objeto usuário? Porque dentro do esquema existe aqueles atributos. O Domain Controller, que vai ser responsável pelo Schema Master, lembrando que eu só posso ter um na floresta inteira, é ele que vai ser o responsável por manipular essas classes e atributos. Então, a única forma de eu manipular, criar uma nova classe, editar um atributo, a única forma de eu fazer isso é no controlador de domínio, que é Schema Master. E eu só posso ter um na floresta inteira. Ah, mas onde eu coloco? Eu coloco no domínio root? Você pode colocar em qualquer local, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre melhores práticas para isso, mas você pode colocar em qualquer localização, porque por trás, todos os controladores de domínio do ambiente têm essas informações. É que eu só posso ter como owner, como dono daquela role, um controlador de domínio de cada vez. Então, dentro da floresta inteira, floresta que compõe todos os domínios e todos os controladores de domínio, um só pode ser Schema Master. E um só pode ser o Domain Name Master. E qual que é a responsabilidade desse Domain Name Master? Uma das principais responsabilidades dele é quando eu preciso criar partições lógicas dentro do Active Directory. Então, se eu tenho uma aplicação e eu quero integrar essa aplicação dentro do banco de dados do Active Directory, eu posso criar uma partição de aplicação. Eu só consigo criar essa partição de aplicação se for no controlador de domínio, que é Domain Name Master. Ah, você pode me dar um exemplo de partição de aplicação? Claro. Quando a gente integra, por exemplo, o DNS no Active Directory. Quando eu integro o DNS no Active Directory, o DNS vai ficar hospedado dentro de uma partição de aplicação para o DNS. Eu só vou conseguir fazer essa configuração, essa criação, se o Domain Name Master estiver disponível, porque essa alteração vai ser feita diretamente nele. Beleza? Então, esses são por floresta. Independente de quantos domínios eu tenha na floresta, independente de quantos controladores de domínio eu tenho na floresta, é um só que pode ser o Schema Master ou Domain Name Master. Posso ter um Domain Controller com o Schema Master, outro com o Domain Name Master? Pode, porque lembra, todo mundo tem as informações, só que eu só posso ter como dono um de cada vez. Mas se eu quiser separar, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu posso. Quando a gente fala desses mestres de operações por domínio, nós temos três, que são PDC Emulator, Read Master e o Infrastructure Master. Então, esses são
os mestres de operações por domínio. Então, quando eu olho para esse desenho, eu preciso de um PDC Emulator aqui no domínio root, eu preciso do PDC Emulator no domínio A e eu preciso de um PDC Emulator no domínio B. Porque aqui eu já estou falando de mestres de operações que são por domínio e não mais por floresta. Então, todo domínio tem que ter um controlador de domínio com essas 3 roles. Vamos entender rapidamente qual que é a responsabilidade de cada uma dessas roles. PDC Emulator. Ela é a role que, se ficar indisponível, que a gente já identifica de quase imediatamente, porque serviços importantes vão parar de funcionar. Quais são esses serviços? Eu vou ter problema de replicação de senhas. Então, se o usuário altera a senha, por padrão, essa senha ela é replicada para o PDC Emulator e do PDC Emulator para os outros controladores de domínio. O PDC Emulator, ele também é um servidor que vai ser chamado quando eu estiver editando uma GPO. Então, estou editando uma GPO, essa edição eu estou fazendo no Domain Controller, que é um PDC Emulator. E também ele vai ser responsável pela sincronização de horário entre os Domain Controller. Então, os Domain Controller, eles sempre vão levar em consideração o horário do controlador de domínio que está definido como PDC Emulator. Readmaster. O Readmaster, ele vai ser responsável por um recurso extremamente importante para o Active Directory, que são os SIDs. Esses SIDs são IDs de segurança que são atrelados a objetos de segurança, como usuário, como grupos de segurança, como contas de computador, onde eu posso atribuir permissões. E esse SID, ele não pode ser duplicado dentro do meu ambiente, tem que ser SID exclusivo. Quem vai entregar esses pools de SID e garantir que esses SIDs não sejam duplicados é o mestre de operação Readmaster. Então, ele pega por padrão um pool de 500 ID e entrega para um Domain Controller. Aquele pool de SID que ele pegou, aquele pool, ele descarta, ele não vai utilizar mais. Então, ele pega aquele pool de SID, entrega para um Domain Controller. Exclui aquilo do banco de dados, não utilizo mais. Pego outro pool de 500 SID, entrego para um outro controlador de domínio. Então, o Readmaster, ele que vai garantir e entregar esses SIDs para os controladores de domínio. E, por fim, a gente tem o Infrastructure Master. Esse cara, a responsabilidade dele vai ser quando um objeto que está dentro de um domínio precisa acessar um recurso que está num domínio diferente. Tá? Então, preciso acessar um recurso que está num domínio diferente. Eu vou fazer uma consulta ao Infrastructure Master para que ele faça uma consulta no domínio que eu estou querendo acessar. Então, ele vai fazer uma consulta para outros domínios. Então, o Infrastructure Master, ele é uma role que ele só vai ser utilizado quando eu estiver trabalhando com ambiente de múltiplos domínios. Beleza? Eu acho que travou aí, né? Travou no Readmaster. Então, vou repetir o Readmaster, tá? Então, o Readmaster, ele vai ser o responsável pelos SID dos nossos objetos de segurança. Então, todo objeto de segurança, ele tem um SID vinculado. E esse SID dentro da minha floresta, dentro do meu domínio do Active Directory, esse SID ele não pode ser duplicado. Então, o Readmaster ele vai trabalhar com pools de 500 SID. Então, ele pega um pool de 500 SID e entrega para um Domain Controller para ele criar objetos de segurança. Ele entregou esse pool de SID, ele vai pegar esse pool e vai remover do banco de dados para que ele não entregue o mesmo pool para outros controladores de domínio. Então, com isso, ele entrega os SIDs para os controladores de domínio poderem criar objetos de segurança, por exemplo, usuário, grupo de segurança, e ele também vai garantir que não haja duplicidade desses SIDs dentro do ambiente.
Beleza? Pessoal, essa parte aqui, tranquilo? Deu para entender que agora a gente vai começar a ligar os pontos da migração. Então, se eu não entendo o que a gente viu agora há pouco, que é o Active Directory como uma arquitetura multimestre, onde todo mundo pode autenticar todo mundo, e eu não entendo esses mestres de operações, a chance de dar problema na migração ela é grande, tá? E a gente vai entender isso nos próximos desenhos aqui, mas isso aqui essas duas partes são fundamentais para que a gente consiga planejar ali uma migração do Active Directory bem sucedida. Legal? Show de bola. Ó, vamos aqui para um novo mapa. Show de bola. Então, vamos entender um pouco o que envolve, né, esse processo de migração. Então, eu tenho aqui controlador de domínio, DC1. Vou colocar aqui, por exemplo, 2012. Pegar nessa versão que já está indo pro buraco. E aqui o DC2 também com 2012. Tá? Então vamos partir desse cenário. Eu tenho 2 controladores de domínio com uma versão antiga. Preciso migrar esse ambiente para uma solução nova. E aqui eu posso te garantir uma coisa. Aqui eu posso te garantir uma coisa. Se você seguir exatamente os passos que eu vou mostrar para vocês, eu posso garantir que você vai fazer essa migração bem sucedida sem indisponibilidade. Olha que top. Fazer a migração de uma solução extremamente complexa, que é o Active Directory, fazer a migração de uma solução extremamente importante, porque se o ambiente do AD parar, as empresas vai parar. Active Directory parou, muita coisa vai parar, principalmente essas aplicações que se integram com o Active Directory. Eu estou falando de seguir os passos para que você faça uma migração bem sucedida e sem indisponibilidade. Bom? Então vamos lá, vamos partir desse ponto aqui. Pode fazer observações também partindo da versão 2008 R2. A Bimael é a mesma coisa independente da versão, tá bom? Então tudo que eu vou mostrar do 2012 se aplica para o 2008, se tiver 2003, se aplica para o 2003, é exatamente a mesma coisa. Tá bom? Então vamos lá. Preciso migrar esse ambiente. Olha só, pessoal, olha só a importância das coisas que a gente viu lá atrás. Primeiro, eu vou ter em mente que eu tenho 2 domain controle e ele é multimestre. A autenticação pode acontecer nos 2. Então, olha aqui a gente começando a pensar naquela questão de migrar sem disponibilidade. Por quê? Se eu tenho 2 domain controller que trabalha de forma multimestre, os 2 podem autenticar, eu posso fazer um de cada vez, não preciso fazer os 2 de uma vez. Mas calma aí que a gente vai chegar lá. Mas já comecem a ligar esses pontos, porque as coisas que a gente acabou de ver é importante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, olha só, eu tenho 2 ambientes antigos, eu preciso transformar isso num ambiente novo. Legal, vou precisar migrar esses caras, eu vou precisar matar esse sistema operacional. E aqui é onde a maioria vai errar. Porque a maioria vai esquecer, ou às vezes não é que vai esquecer, às vezes não sabe mesmo, não conhece os nossos amigos mestre de operações. Porque se eu simplesmente chegar aqui, migrar e esquecer o mestre de operações, o que vai acontecer com aquelas 5 roles? Vai ficar tudo indisponível. E isso, vocês ficariam besta de ver como isso é comum de acontecer. É muito comum.
Migra, ambiente novo, um monte de coisa não está funcionando. Quando vai ver, cadê os mestres de operações? Oh, esquecemos dele durante a migração. Então, vamos lá. Lembra que o mestre de operação são 5 roles que são obrigatórias. Todo ambiente tem que ter. Isso significa que quando eu subo o meu primeiro controlador de domínio, o meu primeiro ambiente do Active Directory, aquele controlador de domínio, ele vai ter as 5 regras para eles. Então, vamos imaginar que nesse cenário, eu peguei aqui o DC1, e esse DC1 ele vai ter ali as 5 roles. Certo? Então, primeiro, eu preciso migrar isso aqui de alguma forma. Eu não posso simplesmente sair formatando meus controladores de domínio, que eu vou perder os meus mestres de operações. Beleza? Então, como são roles obrigatórias, a primeira máquina que eu subo como controlador de domínio, ela vai ser esse mestre de operação. Então, aqui, deixa eu só compartilhar com vocês aqui rapidinho. Então, aqui, ó, tenho aqui essa máquina é um domain controller. Eu vou abrir aqui o prompt, PowerShell mesmo. Vou só aumentar aqui um pouquinho a fonte. Vou colocar um 28 aqui. Existe um comando que a gente utiliza para ver quem são esses mestres de operações. Eu posso usar aqui o netdom query fsml. Esse cara ele vai me mostrar quais são os mestres de operações. Então, essa máquina que vocês estão vendo foi o meu primeiro controlador de domínio do ambiente. Então, por padrão, como é obrigatório essas 5 roles, ele já vai pegar essas roles e vai deixar no primeiro controlador de domínio. Depois, eu posso movimentar esses mestres de operações para outras máquinas, mas não há necessidade. Se eu trabalho em um ambiente onde eu só tenho um domínio, a recomendação é deixar os 5 mestres de operações e um domain controller só mesmo. Porque, lembra, cada um tem uma responsabilidade muito específica, então não vou ter problema de desempenho, performance, nada disso. Então, em ambiente onde eu tenho somente um domínio, a recomendação é deixar os mestres de operações em uma única máquina. Tá? Mas eu preciso ter esses 5 mestres de operações. Vamos voltar lá para o nosso desenhozinho para a gente ir avançando. Então, aqui estou simulando que o DC1 tem as 5 roles, que foi o primeiro controlador de domínio que a gente subiu aqui na época do 2012. Tá bom? Ó, o Leandro falou 2012 R2, 2024 já não vai ter mais suporte, acaba o mês que vem. No caso, não é possível realizar simplesmente um upgrade de SO, tipo do 2016 para o 2019, muito arriscado. Tá? Por quê? Se você faz uma migração, né, esse tipo de migração que a gente chama de in place, se durante o processo da migração tiver qualquer problema, você vai perder o seu Active Directory, você vai precisar restaurar um backup. Esse processo que é o recomendado, onde eu vou fazendo um de cada vez, eu sempre tenho máquinas respondendo no ambiente. Se der um problema na migração, é naquela máquina, eu tenho outras máquinas que estão respondendo. Tá? Sem dizer, ó Edson, que se eu fizer só esse simples upgrade, se eu tiver uma máquina só e perder, deu um problema durante a atualização, a única forma de recuperar é se eu tiver um backup. E muita gente tem o backup do AD e não testa. Às vezes acha que tem o backup, na hora de restaurar não funciona, perde o ambiente inteiro. Então a gente não recomenda migração in place do Active Directory. In place é aquela que você só põe a imagem ali e instala o sistema operacional por cima. Ele mantém tudo que está na máquina. Então, se ocorrer algum problema, o ambiente pode ficar indisponível, tá bom? Não só, tá? A Microsoft recomenda isso até para aplicação, tá? A Microsoft não recomenda, a não ser que seja em último caso, essa migração in place, porque ela acaba levando sujeira do sistema operacional, então a Microsoft recomenda uma instalação clean,
Beleza? Ó, show de bola. 5 roles no DC1. Preciso começar a migração desse ambiente. Pessoal, a migração do Active Directory, ela é muito simples. Muito, muito simples. Só que existem coisas extremamente específicas que eu tenho que me atentar, porque mesmo sendo um processo operacional simples, se eu esquecer esses detalhes, eu deixo o meu ambiente indisponível. Então, o processo em si, a execução do processo é muito simples. Só que são 2 detalhes que, se eu esquecer, e geralmente o pessoal esquece, na maioria das vezes por falta de conhecimento, vai dar problema após migração. Um desses recursos são os mestres de operações. O outro é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas vamos lá, vamos devagarzinho para ficar claro para todo mundo. Preciso migrar esse ambiente. Qual que é o primeiro passo? Então, vou colocar aqui. Passo 1. Se eu tenho um ambiente onde eu estou seguindo essa prática, onde os mestres de operações estão em uma máquina só, a recomendação é deixar ela por último. Eu vou deixar o meu mestre de operação, os mestres de operações, por último. Então, eu vou começar pelo controlador de domínio, que não é mestre de operação. Beleza? E qual que é o primeiro passo? Eu preciso despromover esse DC. No nosso caso, DC2. Isso aqui é outro ponto muito importante, porque muita gente acaba chegando aqui, eu quero migrar o DC2, então a migração envolve ter uma máquina com a versão mais nova do sistema operacional. Então, eu vou pegar essa máquina e formatar. Só que acontece, quando eu crio a minha infraestrutura do Active Directory, é criado dentro do esquema, dentro da partição de configuração do Active Directory, uma série de informações de todo o meu ambiente. Se eu pegar um domain controller e não despromovê-lo da forma correta, simplesmente formatar ele, dentro da minha estrutura do Active Directory, que olha para um todo, vai ficar um monte de sujeira daquele controlador de domínio. Isso vai me impedir, por exemplo, de quando eu for subir a máquina com a versão mais nova, utilizar o mesmo nome e o mesmo endereço IP, porque ficou sujeiras no meu banco de dados. Então, o primeiro passo, eu preciso fazer a despromoção de forma correta. Tá? E como que eu faço uma despromoção? Promover, todo mundo sabe como promove a máquina Domain Controller, né? Adicionar role, Active Directory Domain Service, promover, nome de domínio, blá, 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 blá. E para despromover, como que eu faço isso? Vamos voltar aqui para o Lab rapidinho. Ó, estou aqui na minha máquina que é Domain Controller. O processo, ele é quase o mesmo de quando eu vou promover a máquina Domain Controller, só que agora eu preciso remover. Então, eu venho aqui no Manage, remover role, next, Active Directory Domain Service, eu desmarco esse cara, marco aqui para remover as ferramentas administrativas e ele vai abrir esse pop-up para mim, trazendo esse link para despromover a máquina Domain Controller. Aqui eu sigo os passos. Se é o último controlador de domínio ou não. Aqui eu sigo, não vou seguir o assistente, senão ele vai matar o meu domínio aqui. Mas aqui eu sigo o assistente e ele vai despromover, ele vai limpar do banco de dados do Active Directory todas as informações daquele controlador de domínio. Então, o primeiro passo, voltando aqui para o nosso desenho, ó, o primeiro passo é eu pegar uma das máquinas que eu vou migrar e fazer esse primeiro passo de despromover essa máquina. Beleza, fui lá e despromovi a máquina. Aí aqui vai ter ambientes que vai ser importante quando eu subir essa máquina novamente, subir com o mesmo nome e o mesmo endereço IP. Eu, particularmente, eu gosto de fazer isso.
mas vai ter ambientes onde isso não vai ser necessário. Posso subir com qualquer nome, qualquer IP que faça parte da rede, sem problema. Então, primeiro passo, eu despromovo. Segundo passo, passo 2, eu vou instalar Windows Server mais novo, a versão que eu escolhi. Beleza? Despromovi. Tirei todas as informações daquele controlador de domínio do banco de dados. Beleza, depois que está limpo, eu posso reaproveitar essa máquina, eu posso criar uma máquina nova. Indiferente. Mas o próximo passo é eu subir a máquina com uma versão mais nova. Pode se promover com o ambiente em produção? Sim, se seguir esse cenário onde eu continuo tendo uma máquina, eu não vou ter indisponibilidade. Porque lembra, é multimestre, todo mundo pode autenticar. Se eu despromover esse domain controller, ele não está mais no ambiente, mas eu ainda tenho um controlador de domínio com os mestres de operações rodando no meu ambiente. Então o ambiente continua funcional. Por isso que aqui, essa estratégia de migração que é a recomendada, a gente faz um controlador de domínio de cada vez, para não ter disponibilidade no ambiente. Então, sempre vou ter controladores de domínio rodando no ambiente. Legal? Então, passo 1, pá, despromovo. Passo 2, pego uma máquina nova com um sistema operacional novo. Legal? Passo 3. Passo 3. Eu vou promover a nova máquina a domain controller. Então, vou adicionar essa máquina com a versão nova como controlador de domínio do meu ambiente novamente. Então, agora aqui, eu vou ter o DC. Vamos imaginar que eu reaproveitei o nome. Então, eu vou ter o DC2. Lembra, só vou poder reaproveitar o nome se eu despromovi tudo certinho, se ele limpou as informações do banco de dados. Porque se eu não fiz isso, quando eu for utilizar esse nome, ele vai me dar um erro falando que já existe um controlador de domínio com esse nome. Ok? Só que agora, vamos imaginar que a versão desse cara é 2022. Então, primeiro, sim, eu posso sair de um 2012 direto para o 2022. Eu posso sair de um 2012 e ir direto, ou de um 2008 e direto para o 2022. Não tem problema. Tá? Porque aqui, na verdade, é uma máquina nova. Em caso de não despromover, tem como limpar a sujeira? Sim, existe um processo que a gente chama de metadata cleanup, que é onde a gente limpa essas informações do Active Directory na unha, na mão. Beleza? Ó, passo 1, despromovi. Beleza, ainda tem outro controlador de domínio rodando no ambiente, atendendo as requisições. Então, continua show de bola aqui para gente. Segundo passo, vou subir uma máquina com a versão mais nova. Vou promover essa máquina a domain controller para o mesmo domínio que sobrou aqui na minha máquina. Então, o domínio é o mesmo. Então, aqui seria como se eu estivesse adicionando de novo a alta disponibilidade para esse ambiente. Só que agora com uma versão mais nova. E aqui, outro ponto-chave. Nesse exato momento, eu estou trabalhando em um cenário mixed, né? Que é misto. O que significa esse cenário misto? Significa eu ter controladores de domínio com versões diferentes. Então, notem que agora, nesse cenário, eu tenho o meu controlador de domínio 2012 e eu tenho o meu controlador de domínio 2022. E eu não posso esquecer daquele conceitozinho bacana. Então, aqui está o meu cliente.
eu não posso esquecer daquele conceito bacana, que é a questão do multimestre. Que o meu cliente, ele pode autenticar no 2012, e o meu cliente, ele pode autenticar no 2022. Estou no ambiente misto, mas continuo tendo esse design de multimestre. Só que aqui vai acontecer um outro passo que ele vai ser muito importante nesse tipo de cenário misto. Olha só que interessante. Conforme a Microsoft vai lançando novas versões de sistema operacional, a Microsoft vai lá, lança uma nova versão. Geralmente ela vai trazendo melhorias para o Windows Server, e isso também inclui o Active Directory. Ela vai trazendo melhorias para o Active Directory. Só que o Active Directory, ele é uma solução que quando a gente fala de o Active Directory entregando serviço dentro de uma rede, a gente fala que o Active Directory ele precisa ser global. Então, o Active Directory, como uma solução que vai atender uma rede, ele precisa ter uma característica global. O que significa ter essa característica global? Significa que, independente da versão que o cliente está fazendo a autenticação, o Active Directory como um todo, ele tem que entregar os mesmos recursos. Então, se eu tenho 2012 e tenho 2022, eu tenho recursos no 2022 que eu não tinha no 2012. Só que o Active Directory, ele não pode chegar e fazer isso aqui. O cliente autentica no DC com 2012, utiliza os recursos do 2012. O cliente autentica no 2022, utiliza os recursos do 2022. Então, o Active Directory ele não faz isso porque ele precisa ser uma solução global. Ele precisa entregar os mesmos recursos, independente da versão do controlador de domínio que está atendendo aquela solicitação. Então, o Active Directory, em um cenário misto, ele precisa entrar em acordo para definir, legal, eu tenho 2012 e tenho 2022, legal, precisamos entrar num acordo para saber o que efetivamente eu vou entregar para o meu ambiente. Vai ser os recursos que eu tenho no 2012 ou vai ser os recursos que eu tenho no 2022? O que ele vai levar em consideração para responder essa pergunta? Vai ser um recurso que a gente chama de nível funcional. Então, o Active Directory, ele precisa entrar em comum acordo com todos os controladores de domínio, com todas as versões, para saber o que eles vão entregar para a rede em relação a recursos. Quem vai definir isso é o nível funcional. Então, se eu seto um nível funcional 2012, eu falo para o meu ambiente inteiro, independente da versão do Domain Controller, que ele só vai trabalhar com recursos do 2012 para trás, não para frente. Então, quem vai definir de forma efetiva em um ambiente misto quais os recursos do Active Directory eu posso utilizar é a configuração do nível funcional. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Eu não posso definir o nível funcional para uma versão superior à versão mais antiga de controlador de domínio que eu tenho no ambiente. Então, por exemplo, quando eu olho aqui, meu ambiente tem 2012 e tem 2022, eu não posso setar o nível funcional acima de 2012, porque eu ainda tenho 2012 no ambiente. Então, obrigatoriamente, em um ambiente misto, onde eu tenho versões diferentes de Domain Controller, eu sempre vou estar limitado para a versão mais antiga.
para a versão mais velha. Por isso que ter um ambiente misto, apesar de funcionar, a Microsoft não recomenda. A Microsoft recomenda ter ambiente misto somente durante esse processo de migração. Por quê? Se eu trabalhar no ambiente misto, eu posso ter versões mais novas, só que aquela versão mais velha, ela sempre vai se sobressair. Porque eu não posso aumentar o nível funcional para ter acesso a recursos novos enquanto eu tiver essa versão antiga no ambiente. Por isso que a Microsoft ela chega e fala, legal, você quer ter ambiente misto? Só tenha durante o processo de migração. Só que tenha como objetivo, no final do processo de migração, ter todos os controladores de domínio com a mesma versão. Beleza? Essa regra de nível vale também para RDC? Mesma coisa. A mesma coisa. RODC é um controlador de domínio. Tem toda a estrutura. É que ele tem uma característica de ser somente leitura, mas ele tem toda a estrutura, tá? Então, se aplica a mesma coisa. Show de bola. Entendemos aqui essa questão do misto, entendemos a questão do nível funcional, entendemos que o objetivo final é ter o ambiente o mais novo possível. Todos os controladores de domínio com a mesma versão. Então, os passos que eu vou seguindo, depois do passo 3 que eu fiz a primeira máquina, eu vou ir fazendo as próximas máquinas. Então, aqui, depois que eu fiz esse passo, despromove, instala, promove, despromove, instala e promove, eu vou chegar no meu controlador de domínio, que tem os mestres de operações. E aqui é onde a galera come bola. Por quê? Eu não posso simplesmente fazer como eu fiz com os outros DCs e direto para o primeiro passo despromover esse cara. Não posso fazer isso, porque ele é o mestre de operação. Se eu despromover ele, ele vai matar os mestres de operações. Então, nesse passo aqui, que vai entrar o passo 4, eu preciso transferir os FSMO. Então, antes de despromover o servidor que tem os mestres de operações, eu preciso pegar esses mestres de operações e eu preciso falar, ó, tá vendo você? Você vai sair desse DC que eu já vou descontinuar e você vai aqui para um outro DC. Então, eu vou transferir esses mestres de operações entre servidores. Vou pegar os mestres de operações e transfiro para os outros controladores de domínio. Lembrando que eu preciso fazer isso para os 5. Ok? Vou lá, pego os mestres de operações, transfiro para os 5. Depois que eu fiz essa transferência, esse controlador de domínio não é mais mestre de operação, já transferi aqui para um controlador de domínio que tem a versão mais nova. Aí eu vou pegar esse cara aqui e eu vou despromover ele do ambiente. Então lembra, eu estou despromovendo ele, mas ainda tem uma máquina aqui. Então o ambiente continua operacional. Continua operacional. Fiz o passo da transferência, despromovi, instala o sistema operacional novo, promove a máquina com a versão mais nova, controlador de domínio, beleza. No final, eu vou ter aqui a minha máquina DC1 de novo, só que agora com a versão mais nova. Aqui, alguns gostam de chegar aqui no passo 5. Eu, particularmente, também gosto de fazer isso para deixar o ambiente como estava antes. Eu gosto de chegar aqui ainda no passo 5 e eu gosto de voltar os mestres de operações para o servidor antigo, ou para o servidor UDC01 com a versão mais nova. Então, voltar os FSMO.
Mas aqui é opcional. Se eu deixar no... Cara, lembra, todo mundo tem essas informações. Show de bola. Passo 5, eu posso voltar o mestre de operação. Agora, nesse cenário, voltei a ter os meus controladores de domínio, agora com a versão mais nova. E os meus mestres de operações funcionando perfeitamente. Só que aqui... aqui é o maior erro, tá? Tem o erro do FSMO. O erro do FSMO, o que acontece? Ele vai dar problema. Então, migrei, esqueci do FSMO, vai dar problema. Vai dar problema. Então, você vai lá e corrige porque você viu o problema. Agora, esse sexto passo, ele não vai dar problema. Não vai dar, o ambiente vai continuar funcionando bonitinho, só que ele vai te deixar limitado. Antes de falar desse sexto passo, deixa eu só ver as dúvidas aqui. Aí depois que finalizar a migração, só subir o nível, é o que a gente vai falar. O sistema usar FSR também limita. O FSR que você diz é para migração da Sysvol? Se for, sim, porque as versões mais novas já não trabalham mais com o FRS, trabalha com o DFSR. Então, quando você vai migrar para uma versão mais nova e o controlador de domínio utiliza o FRS para a replicação da Sysvol, primeiro você precisa migrar de FRS para DFSR para depois migrar os domain controller. Tá? Aonde estou? Se eu atualizar o meu nível funcional, pode dar problema no meu Exchange 2013. Estamos aguardando comprar a versão mais nova para poder atualizar. Beleza? Top, tudo certo. Beleza, mas o ideal para subir no nível funcional é após o passo 4. Tanto faz. Ó, show de bola. Passo 6. Então, a maioria já acertou essa aí. O que acontece aqui? Lembra que o ambiente ele era 2012. Aqui o nosso cenário, né? Então, lembra? Nosso ambiente 2012. Então, se eu chegar nesse ambiente, o nível funcional dele ou era 2012 ou anterior, ou 2012, ou se eu tivesse controladores de domínio anterior no ambiente, uma versão anterior, eu não poderia ter uma versão mais nova. Então, vamos imaginar que o nível funcional do meu ambiente era 2012. O que acontece? Se no final do processo de migração acabou, todos os controladores de domínio estão com a versão mais nova. Se eu não lembrar de aumentar o meu nível funcional, eu tenho versões mais novas do Active Directory, só que se limitando à versão do 2012, porque lembra, o que vai efetivamente mostrar para o Active Directory qual o recurso que estará disponível para o ambiente é o nível funcional e não a versão do Domain Controller. Então, sempre, e aqui é onde a maioria esquece, ou às vezes não conhece, sempre o último passo do processo de migração então, o último passo do processo de migração é aumentar o nível funcional. Então, preciso subir o nível funcional para que eu possa utilizar os recursos mais novos que esse nível funcional, os recursos mais novos que essa versão de Domain Controller me entrega. Porque eu preciso lembrar, o que vai mostrar o que o Active Directory pode entregar numa rede é o nível funcional e não a versão do Domain Controller. Então, o último passo aqui, o passo 6, é aumentar o nível funcional. Então, nesse cenário aqui, o nível funcional, ele sairia aqui do 2012 e, por incrível que pareça, ele não iria para o 2022, porque ainda não existe nível funcional 2022. O nível funcional mais alto que a gente tem é o 2016. Então, no final dessa migração, eu aumentaria o meu nível funcional de 2012 para 2016. Tá?
Aqui, a pergunta do Thiago aqui, ó, extremamente interessante, né? Máquinas clientes antigas são afetadas pelo nível funcional? Não. O que é afetado pelo nível funcional são os domain controller, tá? Só os domain controller. Ou um recurso que tem essa integração com o Active Directory. Eu vi uma pergunta aqui em cima, não lembro quem fez, mas falando do Exchange, por exemplo. Então, o Exchange ele tem essa ligação e ele tem recomendações de nível funcional dependendo da versão. Então, isso afetaria. Mas aqui é relação a domain controller. Então, o nível funcional 2016 significa que eu só posso ter servidores 2016? Não. Só pode ter controladores de domínio 2016 para frente. Agora, servidores membros, cara, você meter um NT aí vai funcionar. Beleza, turma? Deu para entender? O processo é muito simples. Não tem segredo. Desde que você entenda as roles, desde que você entenda nível funcional, entenda essa questão do multimestre. Por isso que antes de começar a falar dos processos em si de migração, foi importante a gente passar pelos primeiros processos para entender o que é um multimestre, para a gente entender os mestres de operações, porque se eu simplesmente chegasse aqui e saísse explicando para vocês, ó, tem que ter as roles, tem que ter, ficaria mais difícil entender. Então, a partir do momento que eu entendo o Active Directory como um todo, né, entendo a solução do Active Directory como um todo, fica mais fácil eu desenhar todo esse processo. Uh, e relação de confianças com outros domínios, permanece, tá? Porque lembra, a estrutura do meu ambiente continua lá, independente da versão que eu estou instalando. Então, as minhas partições de domínio, minha partição de configuração, continua lá. Que é onde estão, por exemplo, né, dentro da partição de configuração, essa configuração de relação de confiança. Então, tudo continua lá, então não muda nada. E se eu tivesse sites e subnets? Não muda nada. E as minhas GPOs? Não muda nada. Porque o ambiente continua lá. Eu estou migrando um de cada vez, só estou trocando a versão de sistema operacional, mas o ambiente continua lá. Ó, tinha uma pergunta aqui, interessante aqui do Paulo, que estava aqui no outro chat. Mas olha que legal essa pergunta dele, né? Lembra aqui da gente falou dos mestres de operações, que tem que ter tudo mais, e que aqui no passo 4 a gente transfere o mestre de operação de um servidor para o outro. Aí ele perguntou se o DC1, que era o mestre de operação, se ele teve algum problema, ficou indisponível. Para fazer essa transferência de mestre de operação, tanto a origem quanto o destino precisa estar online. Se a origem estiver offline, aqui a gente precisa utilizar um recurso que a gente chama de SASE. O SASE nada mais, nada menos é eu forçar essa transferência. Ao invés de eu fazer uma transferência, ó, sai daqui e vai para cá, eu chego e falo, vai para cá e ponto final. Então não tem esse sai daqui e vai para lá, é vai para cá e ponto final. Então o SASE a gente utiliza nesses cenários onde a origem está indisponível. Então a máquina morreu, deu tela azul, queimou disco, bababá, morreu. Beleza. Eu não posso ficar sem os mestres de operação. Aí eu faço 6. Aí eu forço com que outro controlador de domínio responda como mestre de operação. Quando muda a versão, as GPOs se replicam para o novo e os arquivos igualzinho, tá? O que eu tenho de replicação vai continuar funcionando, um replicando para o outro. Só estou trocando a versão do sistema operacional, tá?
Aqui aconteceu do servidor do Fismo deu pau no disco, tivemos que fazer isso. Aí não tem jeito. Boa pergunta. Somo essa pergunta com o DNS e DHCP. É que aqui, pessoal, a gente não vai entrar nesses méritos aqui, mas, por exemplo, o DNS, quando está integrado com o AD, ele está instalado na máquina do AD. Então, quando eu promovo, eu já promovo o DNS também. O DHCP não é recomendado ficar junto com o servidor do Active Directory. Se tiver junto, aí o meu processo de migração já muda por conta do DHCP. Tá? Por isso que não é recomendado ficar junto. Uma dúvida. Se chegar DC1 e tentar migrar seguindo os passos, subir o 2022, ingressar ele, transferir o FSMO para o novo, é válido? É após? Espera aí que aqui ficou um pouco... se chegar o DC1 e tentar migrar seguindo os passos, subir o 2022, ingressar ele e após transferir para o novo. Só não entendi a ordem que você está falando. Tem 2 domain controller, é o processo que a gente fez aqui, independente da versão. Tiro um, faço ele, subo ele. Depois eu tiro o outro, faço ele, subo ele. DHCP e DNS é recomendado usar um firewall de borda, não somente DHCP não, né? Porque o DHCP entrega endereço IP para uma rede interna, não para uma rede externa. Mas o DNS, se tiver DNS externo, é recomendado que esse DNS externo esteja atrás de um firewall. Posso fazer DC1, depois DC2? Cara, a ordem é independente. Existe essa recomendação de deixar o que tem os mestres de operações por último. Mas se eu quiser começar por ele, não tem problema, desde que eu movimente esses mestres de operações. Tá? Mas como melhor prática, a gente deixa ele por último. Mas a ordem é uma prática, não é que não funciona. Eu posso começar por ele, não tem problema. É que como melhor prática, a gente acaba deixando ele por último. Que na verdade ele vai ser o mais crítico. Que se eu movimentar a role e de repente encontrar algum problema, ele continua disponível. Tá? Não sei se já mencionou, após todo o processo, eu posso levar IP. É aquilo que eu comentei com vocês. Aqui existem empresas que vão querer manter o mesmo nome, mesmo endereço IP, e vão ter empresas que vão querer utilizar um nome e endereço IP diferente. Tanto faz. Tá? Tanto faz. A vantagem de eu ter, de não usar o mesmo nome e o mesmo endereço IP, é que eu já posso fazer atividades em paralelo. Enquanto eu estou despromovendo esse, já estou subindo a máquina, que é um nome diferente, um IP diferente. Agora, se eu quero utilizar o mesmo nome e IP, eu tenho que esperar terminar todo o processo para depois eu subir a máquina. Tá? Mas aqui, para o ambiente em si, é independente. Uma dúvida, somente um DC sempre vai ser o mestre de operação. E em caso de pane geral com o SASE, o secundário, por exemplo, assume como isso. É isso aí. É que não tem esse conceito de primário, tal, não. É os mestres de operações. Tive problema com o servidor que é mestre de operação, ele está offline, eu faço o SASE e a partir desse momento eu nomeio outro domain controller para ser os mestres de operações. Tá? Posso fazer snapshot do VMware no DC1 e DC2 antes de realizar todo o processo? Não. Não. Tá? Não é suportado, a não ser que eu tenha só um domain controller, mas não é suportado fazer snapshot de domain controller. Tá? Porque dá um efeito que a gente chama de USN rollback, né? Como se o controlador de domínio voltasse no tempo. Se fizer isso, já era. Tem que refazer a máquina. Então, não é recomendado fazer snapshot de domain controller por conta do SN rollback, tá? A não ser que seja uma solução de backup, que a solução de backup vai fazer o snapshot.
Então, ou o Hyper-V, não é Hyper-V, tem na versão mais nova aquele snapshot de produção. Aí, beleza, esse é suportado. Agora, aquele snapshot tradicional, que ele tira uma foto, deixa aquilo guardado, a partir daquele disco começa a gravar as novas informações, isso não é suportado. DC1, após receber DSL novo e todo o processo, eu posso simplesmente ir nas configurações de rede e trocar IP? Não. Não devemos trocar endereço IP, nome de domínio. É suportado? É, mas costuma dar problema, porque essas informações de nome, endereço IP, ela é gravada em muitos locais. E se durante o processo que eu faço a alteração, por algum problema em algum local não foi atualizado, eu posso ter problema, tá? Então não é recomendado ficar trocando IP de domain controller, ficar trocando nome. Geralmente deixo o DHCP na mesma máquina do AD. Não acho viável pagar uma licença de Windows Server para rodar somente o DHCP. A Microsoft sempre concordo, mas aqui é isso que eu comentei com vocês. Tem as penalidades. Uma delas é o processo de migração. Você sai de um processo de migração extremamente simples e tem que colocar uma complexidade a mais por conta do DHCP. E sem dizer que tem ambientes onde o administrador do DHCP não é o mesmo administrador do Active Directory. Se está no mesmo servidor, você acaba tendo que dar permissão de domain admin para o administrador do DHCP, porque o DHCP está no domain controller, tá? Então tem os prós e contras. E o que seria o método 6F? Seriam esses 6 passos. Sempre tive uma dúvida em caso de uma rede pequena ter DC apenas e ele morrer. Existe alguma solução? Se tiver um só, a solução é restaurar o backup. Se não tiver, já era. No caso de colocar IP e um nome diferente, pode fazer só do passo 2 em diante? Não, porque uma hora esse cara do passo 1 ele vai precisar sair do ambiente porque ele é uma versão antiga. Então, em algum momento, você vai ter que tirar ele do ambiente. Então, sempre vai ter esse primeiro passo de despromover, tá? É que aqui eu coloquei o DC2. Ele poderia ser um passo mais adiante, mas sempre eu vou ter que despromover a versão mais antiga do ambiente, independente se eu estou subindo uma máquina nova ou não. Seria os 5 mestres mais nível funcional. Já respondi. Comprando o standard, dá para montar 2 VMs na máquina. Isso aí. Sem a necessidade de licença, né? Atualmente tenho DC no Windows Server 2008 R2. Posso pular direto para o 2022? Pode. Se o ambiente for pequeno, dá para sobreviver sem um DHCP? Cara, só se for muito pequeno. Tá? Mas, cara, DHCP quebra um galhão. Seria pelo bare metal, backup do AD? O recomendado, mas poderia ser o System State, por exemplo. É que o bare metal, ele faz o backup da máquina inteira, então é um backup grande. O System State já é um backup mais enxuto, tá? Mas a recomendação é sempre, se puder fazer o backup bare metal, ele é o mais garantido que vai voltar com todas as informações. Eu gosto de fazer os dois, tá? Se a empresa der suporte a fazer o bare metal, eu gosto de fazer os dois, bare metal e System State. Em caso de fazer a despromoção e ficar registro lá no AD, já peguei casos que é fazer a despromoção ficou informações da máquina antiga. Aí é rodar um processo que a gente chama de metadata cleanup. Se caso uma empresa chegue a manter o R2, pode continuar a usar? Pode, mas não vai ter mais suporte. Então, a partir do mês que vem, a Microsoft não vai disponibilizar mais atualização de segurança e o ambiente acaba ficando vulnerável por conta de falta de atualização, porque o fabricante não dá mais suporte para aquela versão. Mas continuar funcionando, vai. Se houver tempo no webinar, eu poderia falar sobre causa de acesso. Cara, aqui não é o tema, tá? Vai fugir muito aqui do que a gente está conversando. Pá, 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 pá. Para.
Paula, aí é osso, hein? Cara, tem que ter um controle muito bom. Cara, tem que ter um controle bom. Muito bom. Porque, cara, eu vou falar para vocês que às vezes você vê ambiente com pouca máquina e sobreviver sem DHCP já dá um puta trabalho, né? Já dá muito trabalho. Tranquilo, turma? Curtiram esse conteúdo? Deu para a gente dar essa aprofundada nessa parte de migração? Deu para dar essa clareza? Então, quando a gente fala, né? Eu até coloquei lá como no convite das aulas, quando a gente fala de um profissional com um conhecimento um pouco mais específico, quando a gente fala de um conhecimento um pouco mais profundo, é esse tipo de conhecimento. Vocês viram que quando a gente fala do operacional, fazer, vocês viram que é simples. Cara, é despromove, instala SO, promove. Despromove, instala SO, promove. Só que a área de TI e essa parte de Windows Server tem muito isso. Algumas coisas são simples fazer o operacional, só que tem detalhes escondidos. E às vezes esses detalhes são determinantes para uma solução bem-sucedida e uma catástrofe geral. Então a gente precisa sempre estar atento. Às vezes não é porque o operacional é simples que, cara, é só ir lá e fazer, né? Ainda mais a gente da área de TI. Tem que ter um planejamento e entender o que está em volta. Então, hoje, se a gente pegar, ó, 99% dos problemas que a gente é chamado para resolver de migração do Active Directory, 99% é os mestres de operações. Esqueceu de movimentar os mestres de operações. E a gente tem o outro 1% ali, 1% não, vai, mais 0,5%, que às vezes, eu fiz a migração do Active Directory e não estou conseguindo utilizar tal recurso. O que aconteceu? Esqueceu de aumentar o nível funcional. E os outros 0,5% é algum outro problema que pode dar, que pode acontecer. Mas a grande maioria é por falta desse conhecimento mais específico do Active Directory como uma solução inteira. Então, quando a gente fala de ter esse conhecimento mais avançado, esse conhecimento que leva um profissional a sair ali de um nível júnior, de um nível pleno, e começar a caminhar para um nível sênior, começar a caminhar para um nível de especialista, é esse tipo de informação. É entender essa solução como um todo, ver tudo que engloba para que a gente consiga executar ali a solução da melhor maneira possível, que a gente consiga executar ali e atender as necessidades sem correr o risco de dar problema no ambiente e por aí vai. Agora, pessoal, imagina só esse tipo de conteúdo que vocês viram aqui nessa aula hoje. Então, a gente está aqui a 1 hora e pouquinho, 1 hora e 20 mais ou menos, vendo esse conteúdo de uma forma bem aprofundada, bem detalhada, porque o objetivo final era mostrar para vocês esse espaço para que vocês nunca mais tenham problemas quando o assunto for migração do Active Directory. Agora, imagina só você ter acesso a esse tipo de conteúdo, só que não somente para o Active Directory, para outros recursos que a gente tem dentro do Windows Server, File Server, DNS, o DHCP que alguns estão falando, WSUS, IS, RDS, Hyper-V. Imagine a gente aprofundar do jeito que a gente aprofundou só nesse pedaço do AD que é migração. Imagine a gente aprofundar também para esses outros recursos dentro de um ano. Então, imagina a gente aula todas as semanas durante um ano, aprofundando o conhecimento ali nos recursos do Windows Server, nesse nível de profundidade, nesse nível de detalhe. Então, é isso que eu vou fazer, um seleto grupo dentro da nossa nova formação de especialista em Windows Server. Então, nessa formação, a gente vai ter ali aula todas as semanas durante um ano, e onde a gente vai aprofundar nesse nível de detalhe. Só que a gente vai conseguir aprofundar ainda mais, porque a gente tem um período muito maior, um ano ali, onde nós estaremos juntos. Então, a gente vai conseguir aprofundar ainda mais
E, claro, a gente vai trazer tudo isso também para a prática. Então, aqui não dá tempo de eu montar o lab aqui e a gente ver tudo isso aqui acontecendo na prática. Só que dentro da nossa formação, a gente vai aprofundar nesse nível, só que também na prática. A gente vai levar isso para a prática, fazer juntos, passo a passo. Então, essa nova formação de especialista em Windows Server é para quem colocou como meta, como objetivo aí para a carreira, realmente se tornar um verdadeiro especialista. Realmente dominar os recursos que a gente tem dentro do Windows Server, AD, DNS, cluster, os principais recursos que a gente tem dentro do Windows Server, de uma forma realmente profunda, entendendo cada detalhe, entendendo cada configuração, para vocês chegarem nesse nível de conhecimento de um especialista em soluções com o Windows Server. Então, a gente vai ficar juntos durante um ano, aulas todas as semanas. A gente vai ter um grupo também dedicado no WhatsApp. Então, aqui de novo, imagina só durante um ano você ter acesso a um grupo exclusivo, onde você pode postar no grupo, tirar uma dúvida, um problema que você está tendo no seu ambiente, pedir alguma orientação. Então, você vai ter todo esse suporte, todo esse acesso dentro dessa formação especialistas em Windows Server. A gente liberou uma condição especial para vocês, tá? Essa condição a gente tinha encerrado na primeira turma que a gente fechou, só que a gente decidiu também prorrogar isso para vocês, porque essa turma já começa no próximo dia 26. Na próxima terça-feira, a gente já tem o nosso primeiro encontro da nossa formação especialista em Windows Server. O que a gente preparou de especial para quem garantir a vaga hoje? O valor normal dessa formação é R$ 1.997. E eu tenho certeza que se eu cobrasse os R$ 1.997, iria valer cada centavo. Porque eu estou falando de uma experiência completamente diferente do que o mercado oferece, que geralmente você tem uns cursos de certificação, você tem ali aula 3 semanas. Eu posso falar com propriedade, porque eu também ministro esses treinamentos de certificação aqui em São Paulo. Então, são conhecimentos mais superficiais, conhecimentos mais voltados para passar no exame, e você tem ali, geralmente, 3, 4 semanas de curso. Acabou aquelas 4 semanas, você está ali a sua própria sorte, você tem que correr atrás. Aqui eu estou falando de um ano de acompanhamento. Um ano onde você vai poder ter toda a minha orientação, vai poder tirar todas as dúvidas ali dentro do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Então, quando a gente fala desses treinamentos de certificação, às vezes você paga ali 2, 3 mil para ter um mês de treinamento, acabou, já era. Então, aqui, se eu cobrasse esse valor de R$ 1.997, para mim já seria um preço justo, porque a gente vai estar junto um ano. O conteúdo que eu vou trazer é um conteúdo aprofundado, que é o que vocês viram aqui nessa aula, só que a gente vai levar muita coisa para a prática. E vamos falar de outros recursos, a gente não vai ficar só no Active Directory. É claro que a gente vai estudar o Active Directory a fundo, mas a gente também vai falar dos outros recursos, DNS, DHCP, File Server, Cluster, IS, NLB, os recursos que a gente tem dentro do Windows Server. Então, a gente decidiu abrir uma condição especial, porque a nossa ideia é realmente montar ali um grupo seleto ali com profissionais que estão com essa sede de conhecimento, que realmente quer levar a carreira para o próximo nível. Então, a gente liberou um cupom de R$ 1.000 off. Então, esse treinamento, essa formação de um ano, sai de 1.997 e vai para 997, que pode ser dividido em até 12 vezes sem juros. E para quem fechar hoje, então esse valor de 997 a gente vai manter até sexta-feira. Mas para quem fechar hoje, esses alunos, eles vão levar todos os nossos treinamentos de Windows Server que a gente tem dentro do nosso portal. Todos os treinamentos que a gente já tem gravado de Windows Server. Windows Server, recursos on-premises. Então vai entrar o Exchange, vai entrar esses internals, vai entrar o nosso treinamento de RDS. Então vai entrar tudo que é treinamento on-premises que a gente tem. Então, a gente pega esses treinamentos individuais que vocês vão ter acesso como bônus e com acesso vitalício, a gente está falando aí de mais ou menos uns R$ 5.000 de bônus. Então, além de vocês estarem levando esse cupom de R$ 1.000 off, de 1.997 por 997, ou 12 parcelas de R$ 99,70,
vocês ainda vão levar todos os nossos treinamentos de ambiente on-premise que a gente tem dentro do nosso portal, daí uns R$ 5.000 de bônus. Eu vou colocar o link aí no chat para quem quiser garantir a vaga com o valor promocional mais os bônus. Lembrando que essa nossa formação a gente já começa nessa próxima terça-feira, no dia 26, às 8 horas. A gente já vai ter a nossa primeira aula, onde a gente já vai começar essa caminhada, onde a gente já vai começar juntos ali durante um ano, passar por todos esses recursos que a gente tem dentro do Windows Server de uma forma realmente aprofundada e uma forma mais avançada. Show de bola? Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender como vai funcionar essa formação? Seria muito interessante, mas ainda sou iniciante. Acabei de comprar o curso de AD e comecei a fazer essa semana. Alfredo, como os alunos vão receber todos os nossos treinamentos, lá tem os treinamentos também de apoio. Então, tem treinamentos ali para quem está começando agora. Então, dentro dessa formação, eu vou ter um bate-papo individual com os alunos para entender o nível que eles estão, para recomendar um plano de estudo durante um ano, para que os alunos possam ir estudando entre as nossas aulas ao vivo, tá? Então, essa formação também serve para quem está começando agora. Mas assim, pessoal, já vou adiantando. Essa formação é para quem realmente, cara, tá na pegada mesmo. Porque a gente vai ver muita coisa. Vocês tiveram um gostinho hoje aqui, então a gente vai ver muita coisa. Então tem que estar na pegada de realmente querer aprender, realmente querer se tornar um especialista, porque a gente vai ver muita coisa durante um ano. Eu vou trazer desafio para os alunos. Então, cara, vamos pegar aqui um dia para a gente se reunir e, cara, estou pensando num ambiente assim, como que vocês montariam? Então, eu vou trazer muita coisa nova para sempre estar instigando os alunos a colocar tudo o que aprendeu para fora, para que realmente no final ali todos sejam especialistas e já estejam preparados para o mercado para atuar numa vaga de especialista também. Então, a gente vai ter muitos desafios dentro desse um ano. Tá bom? Dentro desse grupo de estudo, eu poderia ter um suporte individual quando eu for migrar a versão da empresa em que trabalho? Aí não, né? Aí também não, né? A gente tem a nossa consultoria. Se você tiver dúvida, a gente pode ajudar dentro do grupo lá sem problema, mas a gente fazer esse suporte individual, aí isso aí entraria na nossa consultoria. Tá bom? Mas se for dúvida, estou pensando no ambiente assim. Como que eu faço? Devo seguir por aqui ou por aqui? Isso aí tá dentro, tá, Abimael? O que a gente não faz é fazer essa consultoria. Então, chegar lá e falar, não, abre aí, vamos conectar no seu ambiente. Ah, aqui, não, isso entra num serviço de consultoria, tá? Sim, a gente faz serviço de consultoria também. Tranquilo, turma? Mais alguma dúvida? Deu para entender aí essa proposta, tá? Lembrando que quem quiser garantir esses R$ 5.000 de bônus, tem que tomar essa decisão até hoje às 23h59, tá? Passou das 23h59, a gente consegue manter o mesmo valor promocional, o cupom de R$ 1.000 off, porém a gente não vai garantir esses bônus que a galera tá levando aí, esses R$ 5.000 em bônus aí, tá? Então essa é uma oportunidade aí para quem realmente quer falar, não, eu preciso aprender e dominar o Windows Server. Não quero conhecimento básico, eu quero realmente dominar, ser um especialista, entender os recursos de uma forma profunda, que foi o que a gente fez aqui nessa parte aqui de migração do Active Directory. Olha a pergunta interessante do Thiago aqui, né? Caso perca o encontro, vai ficar gravado? Vai sim, tá, Thiago? Todos os nossos encontros eles são gravados e são disponíveis para os alunos na plataforma. Então, pô, perdi uma aula, um imprevisto, alguma coisa, não tem problema. Você vai ter acesso à gravação. E lembra, vocês têm um canal muito próximo comigo, que é o nosso grupo do WhatsApp. Então, assistir a gravação, tive alguma dúvida? A gente tem o nosso grupo do WhatsApp para ter realmente esse contato próximo.
Então, é um grupo que eu quero acompanhar de perto, eu quero ver a evolução dos alunos de perto. Então, por isso que a gente tem essas aulas semanais, a gente tem esse grupo exclusivo, porque eu quero acompanhar essa galera de perto, eu quero ver a evolução de cada um semana a semana. Ano que vem deve ter outra turma de especialista, né? A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Eu não gosto de fazer muito planejamento tão longo assim para o ano que vem. Talvez quando acabar essa, não sei. Assim, como é um acompanhamento muito de perto, então isso acaba demandando muito tempo meu. E é difícil eu tocar duas turmas dessa em paralelo. Então, possa ser que tenha uma outra, mas provavelmente quando encerrar essa. Beleza? Mais alguma dúvida, turma? Tranquilidade, curtiram aí esse super conteúdo. Show de bola, né? Eu gosto pra caramba de trazer esse tipo de conteúdo mais profundo e eu me preocupo muito e me preparo bastante quando eu vou trazer esse tipo de conteúdo, que eu sei que quando a gente traz um conteúdo profundo, tem que saber trazer isso de uma forma que fique claro. Porque vocês concordam comigo que se eu trouxesse aqui, chegasse, ó, pessoal, vamos lá, vamos aprender a fazer aqui a migração do AD. Ó, passo 1, você vai despromover. O passo 2, você vai instalar. O passo 3, vocês concordam que se eu chegasse simplesmente passando esses passos para vocês, ia ficar muitas lacunas, ia ficar muita coisa solta no conhecimento, muita coisa não ia fazer sentido? Então, eu me preocupo muito em trazer uma base para quando a gente chegar no operacional mesmo, as coisas começarem a fazer sentido. Então, eu não sei se quem respondeu já conhecia, mas muita gente, depois que eu expliquei o que era nível funcional, o ambiente misto, muitos de vocês, antes mesmo de eu falar qual era o passo 6, muitos de vocês já estavam respondendo no chat. Então, possa ser que vocês já sabiam, beleza, mas eu acredito também que possa ser que alguns que respondeu o nível funcional começou a ligar esses pontos, falou, cara, ele acabou de explicar isso, então, pô, o nível funcional ele precisa aumentar. Então, por isso que eu me preocupo muito em tentar trazer uma base bem sólida para quando a gente for trazer para esse cenário mais prático e aprofundado, as coisas começar a ligar, tá? Porque não adianta eu chegar aqui e sair explicando para vocês, vocês entender agora, chegar amanhã, pô, faz aí no seu ambiente aí essa migração. Cara, não lembro nenhuma vírgula do que foi falado. Então, eu gosto de trazer uma base, quando a gente for para a prática, esses pontos começar a se ligar, porque aí na nossa cabeça fica mais fácil de entender, de captar como que funciona o todo. Legal. Deixa eu ver aqui. Me responde sobre o que perguntei sobre o AD ser usado como file server. Pessoal, AD, recomendação Microsoft. Só AD e DNS. Ponto. Tudo que tiver adicional no domain controller não é recomendado. DHCP, file server. Porque o file server, por exemplo, entraria no mesmo conceito do DHCP. Se eu preciso migrar, a migração fica mais difícil porque tem outro serviço rodando. Então, domain controller, recomendação, só DC e DNS, nada mais. Tem como dar desconto do curso que acabei de comprar semana passada para adquirir esse. Faz o seguinte, ô Alfredo. O que você comprou foi o do AD, né? O do AD lá. O que a gente pode fazer, a gente não consegue dar desconto porque, como eu expliquei, realmente o valor dessa formação está muito abaixo. O que a gente pode fazer é te liberar um outro bônus. Então, você entra lá no nosso portal, escolhe um bônus lá e a gente libera esse bônus adicional para você. No valor, a gente não tem como mexer mesmo, porque o valor ele está já abaixo, tá? Mas a gente pode, por exemplo, te colocar na imersão que vai começar a semana que vem também. Pode pegar um outro treinamento lá do portal. Isso aí a gente consegue fazer, tá bom?
Ah, teria alguma forma de pagamento parcela sem consumir todo o limite? Sim, tá? Essa formação tá com o que a plataforma chama, né, de parcelamento inteligente, onde ele desconta por mês só o valor da parcela, tá? Mas só fica atento, tá, Thomas, que ele só a plataforma, isso já é automático na plataforma. Ele só ativa isso se ele vê que realmente não tem um limite, porque se ele bater e ver que tem um limite, ele não ativa o parcelamento inteligente. Agora, se ele bater e ele vê que realmente não tem um limite, aí ele ativa isso automaticamente. Tá bom? Mas aí, Alfredo, você pode escolher qualquer outro lá. Se quiser um de Azure, por exemplo, a turma consegue liberar lá para você, tá? Então, se quiser, cara, você pode, se assim, se isso tiver no que você está procurando, né? Você pode fazer a sua inscrição, manda um e-mail lá para a turma, fala, cara, libera o de Azure mesmo. O pessoal consegue liberar, tá? Os cursos, deixa eu pôr aqui, deixa eu só pegar aqui o link. É a nossa loja, né? Ó, tá aí no chat. Tá bom, Fredo? Cara, pode escolher qualquer treinamento dentro da loja que você vê que faz sentido para você. E aí você pode fazer a inscrição sem problema. E fala lá, só manda o e-mail lá para a turma. Vou pôr o e-mail aqui. Fala, cara, eu quero esse bônus. Já conversei com o Diogo lá na aula ao vivo. O pessoal já libera para você. Deixa eu só pôr aqui. Ó, tá aí o e-mail. Deixa eu ver se está certo. Beleza. De Azure não tem nenhum, tá? Os treinamentos são todos de ambiente on-premises, tá? Então, nesses bônus, nenhum daqueles treinamentos de Azure estão disponíveis, tá? Você, como já é aluno desse treinamento novo também, que você acabou de fazer a inscrição, a gente está abrindo essa exceção de liberar um treinamento de Azure que não faz parte desse pacote do especialista, certo? Os outros você vai ter acesso, tá? Então, não, vou escolher um aqui de Windows. Você já vai ter acesso. Para você, é algum de Azure, tá? Show de bola, turma. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Vou colocar aí mais uma vez o link aí no chat para quem está pensando, para quem está vendo se realmente esse é o próximo passo. Lembrando que até as 23h59 a gente consegue garantir aí esses mais de R$ 5.000 de bônus em treinamento, um ano aí de suporte, ou seja, cara, é bastante conteúdo aí para quem quer levar a carreira para o próximo nível. Manda aí, pode mandar, Alfredo. Com esse treinamento especialista, consigo fazer a prova de certificação? Então, vamos lá. Pergunta importante aqui. Não existe mais exame de certificação, tá? Não existe mais exame de certificação. Exame de certificação é boa, né? Não existe mais exame de certificação Windows Server. Então, não existe mais certificação do Windows Server. A Microsoft descontinuou isso há um bom tempo já. Então, a gente tinha lá o MCSA, a gente tinha o MCSE de Windows Server 2016. Isso não existe mais. A certificação da Microsoft hoje, que cobre conhecimento de Windows Server, é a certificação de ambiente híbrido. É o Windows Server no on-premises e no Azure. Então, não existe mais certificação de servidores on-premises, só falar de Windows Server. O que existe é ambiente híbrido. Então, nessa certificação, é cobrado tanto o conhecimento em Windows Server, quanto o conhecimento em alguns recursos do Azure. Tá? Então, essa formação é de Windows Server. Então, como não existe Windows Server, não prepara para nenhuma certificação. Vai dar uma boa base para quem quer tirar a certificação de ambiente híbrido na parte que o exame cobra sistema operacional. Mas, por exemplo, a gente não vai falar nada de Azure, tá? É focado em Windows Server.
Tiago, seria esse curso? Não, esse treinamento aí que você pôs o link é o treinamento básico que a gente tem de Windows Server. Então, é um treinamento que já está todo gravado e ali é só o treinamento. Essa aqui é a formação, onde a gente tem 1 ano de acesso, grupo no WhatsApp, aula todas as semanas. Então, são coisas diferentes, tá? Esse é o mais básico que a gente tem de Windows Server e essa formação é o mais avançado, é o programa mais avançado que a gente tem de Windows Server. Tá bom? Show de bola, turma? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Show de bola. Então é isso aí, turma. Então tá aí essa oportunidade para quem quer dar esse próximo passo. Até as 23h59, vocês vão receber, além de um cupom de R$ 1.000 off, vocês vão receber também mais de R$ 5.000 de bônus em treinamento. Esses treinamentos bônus, o acesso é vitalício. Essa formação de 1 ano, vocês vão ter o certificado de conclusão. Então, vocês vão receber um certificado que participaram de uma formação com a duração de 1 ano. Então, vocês vão ter todos esses acessos. Então, tá aí essa oportunidade. Show de bola? Então é isso aí, turma. Top que vocês curtiram esse conteúdo. Muito legal apresentar esse conteúdo aqui para vocês. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Quem está chegando junto aí, que eu já estou vendo aqui algumas inscrições. Quem está chegando junto, já dou as boas-vindas. Então já se prepara que a próxima terça a gente já vai ter o nosso primeiro encontro, tá? E quem está pensando aí, copia esse link aí, guarda ele, que você tem até as 23h59 para tomar essa decisão. Legal? Então, abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.